Prezado internauta, estamos no nosso encontro quinzenal, nosso podcast da série Música para Não Músicos. Hoje eu trago a pergunta do nosso querido aluno internauta Fábio, que coloca a seguinte questão: é verdade que, segundo os estudos recentes, é possível migrar de classificação vocal? Bom, para responder essa pergunta, precisamos primeiro entender uma coisa. A voz humana, a voz para o canto, é um instrumento musical. É como um violão, como uma flauta. Então, a voz como instrumento, ela sempre vai ter a região de notas graves, como qualquer outro instrumento, a região de notas médias e a região de notas agudas. Perceba, um violino tem notas graves, médias e agudas. O violoncelo também tem notas graves, médias e agudas. Só que os agudos do violoncelo não chegam na mesma extremidade dos agudos do violino. Assim como o som, o grave, as notas graves do violino não vão chegar na mesma extremidade das notas graves do violoncelo. Cada tipo de voz tem suas regiões distintas: média, grave e aguda, com as suas extensões também próprias. Podemos dizer, as suas extensões bem definidas, com os picos, as extremidades bem pontuais. Então, o barítono vai ter sempre um campo harmônico de notas graves, médias e agudas. O tenor a mesma coisa, o baixo a mesma coisa, e também da mesma forma com as vozes femininas, mezzo, soprano e contralto. Campo harmônico é aquela região onde a voz desenvolve toda a sua extensão vocal, juntamente com a região de passagem, onde a voz passa da região grave para média, da região média para aguda. Só que as vozes médias, que nós chamamos do barítono e do mezzo-soprano, têm uma maior flexibilidade para alcançar notas mais agudas e ou notas mais graves. Um barítono, para um coral, pode cantar tanto com os tenores como com os baixos. Depende se o barítono que eu estou mencionando tenha uma extensão mais para a região aguda, ou caso ele possa ter mais uma probabilidade para a região dos graves. A mesma coisa o mezzo-soprano. Ela pode cantar tanto com os sopranos do coral como com os contraltos. Vai depender da extensão que ela tem, aquela propensão de alcançar mais os agudos ou de alcançar mais os graves. Nesse sentido, nós classificamos não só o tipo de voz, mas o timbre de voz. O timbre de voz faz com que a gente perceba que aquela voz é única, que aquela voz pode até ser parecida, mas é de fulano, é de cicrano. A gente percebe isso quando atende o telefone ou quando manda algum áudio pelo WhatsApp, por exemplo. A gente sabe que mesmo que não tenha o perfil, que não tenha a foto da pessoa, a gente consegue identificar aquela voz se nós conhecemos a pessoa. Pois bem, então perceba que o timbre, por exemplo, o meu timbre é de tenor. Eu sou um tenor. Sou um tenor com uma voz mais encorpada. Há 20 anos atrás eu não conseguia dar algumas notas graves como hoje eu consigo emitir, sem nenhuma força.
Só que mesmo alcançando as notas graves, eu não tenho o brilho vocal de um baixo, de um barítono. Meu timbre não é de baixo. O meu timbre não é de barítono. Meu timbre é de tenor. Então, mesmo que eu consiga algumas notas graves, mas eu não tenho o brilho de um timbre de baixo ou de barítono. Eu sempre serei tenor. Então, de duas uma. A mudança de voz só pode ocorrer por uma classificação vocal errada ou quando o cantor ou a cantora já está chegando numa idade mais avançada, que a voz começa a ganhar mais grave e já não consegue ter a mesma firmeza e potência vocal nos agudos, devido naturalmente à idade. O timbre nunca vai mudar, mas a voz consegue ganhar mais notas numa extensão que ela não tinha anteriormente. Aquele cantor ou aquela cantora vai permanecer sempre sendo um barítono, soprano, um contralto, um baixo, só que com a extensão mais ampla, com a extensão mais diferenciada. O tipo de voz não muda. O que pode mudar é a extensão. O timbre de voz não muda. O que pode ocorrer é que, durante os anos vividos, a voz ganhe mais grave ou mais agudo. Mas o timbre sempre vai ser o registro vocal, como a identidade, como a digital, como a íris, a digital dos nossos dedos, a íris do nosso olho, não muda, não pode mudar, é única, tá certo? Espero que tenha ficado compreendido e você pode compartilhar, divulgar esse nosso podcast, o nosso conteúdo que se encontra no YouTube, Escola Musical Oficial, e em nosso Instagram, @escola.musical. Faça também sua pergunta, compartilhe conosco e deixe aqui, quem sabe, pelo nosso chat do Instagram, quem sabe a gente pode escolher a sua pergunta e fazer dela um tema, como nós escolhemos a pergunta do Fábio. Um forte abraço e até a próxima.